voltei, pessoal. E eu tava sumida porque eu tava doente, bastante doente do estômago. E eu consegui me recuperar um pouco mais e eu voltei para dar mais dicas de autoajuda. E hoje eu vim falar sobre inteligência emocional, tudo o que eu não tenho. E eu achei interessante a gente comentar sobre esse assunto, porque é um assunto que mexe muito, né, comigo. É um assunto que tem tudo a ver comigo. E eu, desde pequena, minha mãe fala que sempre fui chorona, qualquer coisinha eu chorava, tudo eu chorava. Então, de acordo com as pesquisas, né, se você for pesquisar, de acordo com os artigos científicos, isso normalmente, de uma criança ser assim, tão chorona, isso vem desde o útero, né, pelas circunstâncias que a mãe passou, né, tanto por uma gravidez ruim, como por também uma gravidez opressora, uma gravidez complicada, uma gravidez onde ela sofreu maus tratos, e isso tudo fez com que o feto sentisse, e quando ele nasceu, né, e cresceu, isso infelizmente se fixou na cabeça. Então a psicologia explica, né, que isso vem desde a barriga, desde o ventre. E eu sempre fui considerada uma criança chorona, uma criança chata e tudo mais. Um avião passando. Então, depois, conforme eu fui ficando adolescente, fui ficando adulta, eu fui controlando mais os meus impulsos. Mas, como já falei em outros vídeos, depois do meu divórcio, então isso meio que mexeu comigo. E já faz 4 anos, mas eu fiquei assim meio baqueada emocionalmente, sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, né? Que eu tive duas depressão, né? Uma pós-parto e uma pós-divórcio. Sem vergonha nenhuma de falar. Mas tudo isso Deus permite, né? Como eu já falei, minha fé é cristã, Deus permite essas coisas para que a gente venha ganhar resiliência e maturidade, que tudo é adquirido ao longo de tempos e de etapas, né? Tudo é propósito. Então, hoje eu vim falar sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Eu peguei uma colinha aqui, né? De acordo com Daniel Goleman, do seu livro Inteligência Emocional, é a capacidade do indivíduo de identificar seus sentimentos e emoções com mais facilidade e saber escolher o melhor caminho. Ou seja, o indivíduo identifica a sua emoção e ele sabe administrá-la. Mas eu estava fazendo uns estudos, agora mais cedo, e eu vi com um doutor. Você só vê aqui o doutor, tô com um notebook aqui ligado para eu ter a colinha e eu não esquecer. De acordo com o doutor, esqueci o nome dele agora, não bati o print dele. Ele fala que alguns passos ditos para uma transformação positiva na sua inteligência emocional são saber encerrar os ciclos. Ou seja, o que te fazem mal e o que não fazem sentido para sua vida. Ou seja, é passado, passou. É como se fosse para mim, né? Tipo, o que passou, passou, é passado. Não importa mais o meu passado, já foi. Então tem que saber encerrar esse ciclo. Parar de fugir daquilo que precisa ser encarado. Encare seus próprios medos. Então, uma dificuldade que muitas vezes nós temos de encarar nossos próprios medos, de encarar nossos próprios desafios. E isso é uma parte para a gente adquirir inteligência emocional. Temos que encarar. Ouça sempre suas emoções. Pare para pensar, pare para buscar o seu autoconhecimento e pense: por que estou sentindo isso? O que me fez vir até aqui? Como eu faço para administrar essa emoção? Isso é muito importante. Cuide de si mesmo. Sua saúde mental, equilíbrio emocional e autocuidado é coisa séria. Ou seja, devemos cuidar de nós mesmos. Devemos cuidar da nossa psique. Ela é mais importante. Devemos procurar acalentar o nosso próprio eu. Viva de maneira equilibrada. Dedique-se ao autoconhecimento. Procure saber quem é você. Tipo, quem sou eu? Quem é a Suzana? Quem é a Suzana razão? Quem é a Suzana emoção? A Suzana tem inteligência emocional? Exercite a gratidão todos os dias. A gratidão é muito bom.
Até Deus se alegra com as pessoas que são gratas a Ele. Muitas vezes nós não agradecemos a nossos pais pelo, sabe, por tudo que Ele nos deu e por tudo que Ele nos proporcionou para sermos quem somos. Muitas vezes não agradecemos a Deus pela vida, por estarmos bem, por termos uma casa, termos alimento. Muitas vezes nós não somos pessoas gratas, alguém nos dá algo e achamos que aquela pessoa fez de obrigação. Não, temos que ser pessoas gratas. Então, para nós termos inteligência emocional, devemos então equilibrar a balança. Eu estava vendo um estudo científico, o nosso cérebro ele é dividido em dois lobos, né? O lado direito e o lado esquerdo. Só que agora eu esqueci quem comanda o quê. Só lembro que um lado ele comanda a emoção e o outro lado a razão. E tem gente que ele é mais comandado pela razão e outros pela emoção. E, infelizmente, eu sou dessas que sou controlada mais pela emoção. É uma coisa ruim? Não. Tem os seus superpoderes. Por exemplo, por conta disso eu me torno mais altruísta, eu me torno mais empática, eu me torno mais romântica e eu me torno assim uma pessoa mais assim desses clichês, sabe? Porém, eu tenho mais dificuldade quando o assunto é razão, quando o assunto é lógica, dados lógicos. E isso tem me afetado. Então, que a gente pare para analisar e pense o que tem me afetado, o que tem te afetado, o que tem nos afetado. Vamos controlar e gerir nossas emoções. A nossa inteligência emocional é coisa muito séria. Peraí, um avião. Então, devemos praticar nossa inteligência emocional na prática, todos os dias. Procurar gerir, procurar, sabe, entender, tipo, o que me faz ficar assim? O que me fez ficar assim? Qual foi a atitude? Qual foi a ação? Qual foi a palavra que me fez chegar a esse ponto? Eu, por exemplo, confesso que ontem, infelizmente, eu tive uma crise de raiva. E quando eu já tinha tido uma outra crise de raiva uma única outra vez. Por quê? Porque simplesmente quando alguém me faz algo, ou alguém me promete algo e não cumpre, ou alguém quebra uma aliança comigo, eu simplesmente desobedeço o meu lado racional e obedeço o meu lado emocional. E isso é errado. Devemos gerir nossa inteligência emocional. Foi para isso que Deus nos deu inteligência e capacidade para nós gerenciarmos as nossas próprias emoções. Então, ao invés de segurar minha língua e segurar minhas ações, não. Eu simplesmente falei coisas que não devia, agi de modo que não devia. E hoje, parando para analisar que eu estou mais calma, me arrependo. E eu peço até desculpa para a pessoa que eu fiz acontecer isso, peço perdão. Mas todo dia que a gente deve analisar nossas ações, porque nós somos falhos. Nós não somos perfeitos, o único perfeito é Jesus Cristo. Ninguém é perfeito aqui, todo mundo é falho. Se você for ler a Bíblia toda, vai ver gente falha. Do começo ao fim é só gente falha, gente comete erros, gente que adultera e depois manda matar o marido da mulher para não descobrir, gente que mata por matar, gente que engana, ou seja, somos pessoas falhas. E se Deus nos permite ficar aqui ainda, é pela sua infinita misericórdia. E ele nos deu capacidade para gerir nossas emoções, então que a gente venha gerir, que nós venhamos administrar, sermos bons gerenciadores e que nós venhamos simplesmente ter nosso autoconhecimento. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pergunte a si mesmo, quem sou eu? Eu deixo o meu lado emocional gerir mais ou deixo o lado racional? Porque tanto faz, se o lado emocional gerir mais prejudica e se o lado racional gerir mais prejudica. Tem que ser simplesmente meio a meio, certo? Como um acordo, não só mais para um lado e nem só mais para o outro, como a minha geração diz, não é 880. Então, que a gente saiba gerir nossas emoções, que a gente vai pedir capacidade de Deus e que a gente venha estudar sobre, ler mais sobre. Eu, por exemplo, depois do que aconteceu, eu passei a ler mais e escutar mais vídeos de doutores, psiquiatras, psicanalistas, filósofos sobre o assunto. Então, que a gente venha gerir suas próprias emoções, que a gente venha ter a habilidade de separar o que está acontecendo com a gente e pensar com o nosso cérebro, nossa, essa atitude merece toda essa explosão toda. Então, tudo é questão de aprendizagem, certo? Então, fica aqui a dica, que a gente venha gerir nossas emoções.
e venha buscar o autoconhecimento e venha melhorar, porque todo dia é chance de nós melhorarmos. Deixa o seu like, compartilha. Até a próxima.